E na aula de hoje nós vamos fazer um quadradinho da vovó. Eu trouxe agora para vocês uma sequência de várias aulas com os quadradinhos da vovó. Então vamos lá? Vamos começar. Esse aqui eu estou usando o barbante da Euro-Roma número 4 e a agulha de crochê número 3,5. Mas dependendo da utilidade, né, desse quadradinho, onde vocês vão aplicar, né, se vai fazer uma almofada, ou uma blusa, ou uma assim, tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas, né, com o quadradinho. Então, vai depender disso daí para a escolha do fio e da agulha. No caso aqui, eu estou usando o fio número 4, barbante 4, com agulha 3,5. Vamos iniciar com o anel mágico, né? Que é essa cruzada aqui no dedo e a gente puxa o fio e faz uma correntinha para fixar, né, aqui no anel. E aí agora nós vamos introduzir a agulha aqui, buscar o fio e fazer um ponto baixo. Depois de fazer esse ponto baixo, nós vamos seguir com duas correntinhas. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. Em seguida, eu vou fazer mais 15 pontos altos para ficar com um total de 16, tá? Então, vamos lá. Aqui dentro do anel, eu vou buscando aqui e fazendo mais 15 pontos altos. E aí eu volto para arrematar aqui com vocês. Olha, aqui eu já fiz 14, né? Vou fazer o último e aí completar os 16 pontos altos, certo? Aqui, vou alongar aqui um pouquinho a corrente, a alcinha, só para poder vocês verem. Eu vou ajustando aqui o anel mágico e arrumando. Eu não vou apertar muito agora, tá? Só nas próximas carreiras ou no final, quando estiver pronto, é que eu dou o aperto final, tá certo? Então, só vou ajeitando aqui para não ficar torcido, né? As linhas. Então, dou um ajuste aqui, tá? E em seguida, né, nós vamos fazer pontos puff em cima de cada alcinha desse ponto. Então, esse acabamento aqui inicial, eu poderia fazer um ponto baixíssimo aqui no finalzinho, né? Aqui eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas, então nessa segunda correntinha eu poderia fazer um ponto baixíssimo. Só que eu não ficaria com essa base aqui toda certinha. E no final do trabalho vai dar uma diferença, fica feio e eu não gosto de trabalhar assim. Então, assim, quem quiser continuar, fazer o ponto baixíssimo e subir logo os pontos puff, pode ser também, mas eu prefiro arrematar ela aqui. Então, eu terminei aqui o último ponto, eu vou cortar a linha, vou puxar a linha, tá? Vou colocar ela na agulha de tapeçaria. Se for trabalhar com outra cor, teria que arrematar do mesmo jeito. No caso, eu vou continuar com a mesma cor, mas eu vou arrematar porque eu acho que fica mais bonito, fica o trabalho com acabamento melhor. Aqui, olha, eu tenho aqui o ponto baixo que eu fiz inicial, as duas correntinhas, e aqui, ó, nesse topo aqui, nessas duas alcinhas aqui, tá o primeiro ponto alto que eu fiz, certo? Quer dizer, o primeiro foi contando esse, mas aqui o segundo ponto alto, essas duas alcinhas. Eu vou pegar essas duas alcinhas nessa forma aqui, eu vou introduzir a agulha de trás para frente, vou introduzir aqui, e aí eu vou colocar a agulha aqui, onde saiu o ponto, né, no último ponto, eu vou colocar a agulha aqui e vou entrar nessa outra laçadinha aqui do ponto, ó. Vou pegar essas duas alças. E aqui, na terceira correntinha aqui, ó, na última correntinha aqui, eu entro pegando só essa alcinha de trás da correntinha, ó. Peguei aqui a alcinha de trás. E aí, eu jogo aqui para trás, ó. E aqui, então, eu formo aqui em cima
todos os pontos certinhos para eu poder trabalhar, tá? Então, aqui eu já arremato essa linha, tá? Vou passando aqui no próprio ponto. Vou introduzir ela aqui, por debaixo aqui dos pontos. Vou voltar. E aqui eu já posso cortar para arrematar, ok? Pronto, aqui então eu tenho um círculo com 16 pontos altos. Agora eu vou trabalhar em cada ponto de base fazendo um ponto puff. O ponto puff são várias laçadas finalizadas juntas, né? Ou seja, seria como se fosse meio ponto alto finalizados juntos. Então, eu vou fazer aqui um nó corrediço. E esse nó corrediço, eu vou fazer ele bem folgado, tá? Vou deixar ele bem assim, ó, com uma alça bem folgadinha. E vou buscar ele aqui, tá? Vou buscar esse nó aqui, em qualquer pontinho de base desse aqui, ó. Então, busquei o nó corrediço. E deixei ele assim, ó, nessa altura mesmo, tá? E aí, aqui, eu já começo a fazer o ponto puff. Eu já venho aqui, ó, firmo esse nó, né, para cá, para poder ele não ficar atrapalhando. E aí, eu já laço o fio, entro na própria, no mesmo ponto, busco o fio, e aí eu tenho a minha primeira laçada. Então, fiz a primeira laçada, de novo, laço, entro no ponto, laço de novo, né? Busco, ó, dou uma puxadinha assim para ficar na mesma altura, laço o fio, introduzo aqui no mesmo ponto de base, ó, busco o fio e dou uma puxadinha, certo? Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto puff, que eu vou fazer só com 3 laçadas, e aí eu passo o fio neles, sendo que nesse últimozinho eu não passo porque é o ponto de inicial, tá? Ele não é a laçada. E aqui eu finalizo o ponto puff, certo? Agora eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Fazendo as 2 correntinhas de separação, agora eu venho no próximo ponto, ó. No próximo ponto aqui. E vou fazer outro ponto puff. Então, eu venho aqui, introduzo a agulha, laço, dou uma esticadinha até chegar na altura, laço de novo, introduzo aqui, busco o fio, dou uma puxadinha para ficar na mesma altura, de novo laço, entro aqui no ponto, busco o fio e dou uma puxadinha. Então, eu fiz 3 laçadas. E aí, agora eu busco o fio para arrematar. Eu passo aqui o fio por todas as laçadas, finalizei o ponto puff. Agora eu vou fazer 2 correntinhas de separação. E aí, de novo, eu vou no próximo ponto e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer as 3 laçadas. Aqui 2, 3. E aí eu busco a linha e passo aqui, finalizando o ponto. 2 correntinhas de separação e no próximo ponto, de novo, as 3 laçadas. Aí busco aqui, finalizo elas juntas e faço as 2 correntinhas de separação. E assim eu vou trabalhar em toda a volta, então no final eu vou ter 16 pontos puffs com 2 correntinhas de separação em cada um, tá certo? Então eu volto aqui no final para mostrar o acabamento para vocês. Pronto, aqui eu já fiz o meu último ponto puff, fiz as 2 correntinhas. Agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo bem aqui nessa alcinha de junção aqui, ó, tá? Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo e
finalizo então a segunda carreira, certo? Ó, aqui a gente já pode ir ajustando mais um pouquinho o anel mágico. Agora, a terceira carreira nós vamos fazer com ponto bolha. O ponto bolha são vários pontos altos finalizados juntos. Então, aqui eu vou introduzir a agulha aqui no espaço, vou buscar aqui, vou fazer um ponto baixo e mais uma correntinha, tá? Que equivale a meio ponto alto. Então, ou seja, um meio ponto alto é um ponto alto não finalizado. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto não finalizado. E aí eu vou fazer aqui mais 3 para completar os 4. Então, ó, um ponto alto sem finalizar, e aí eu fico com 2 alcinhas na agulha, outro ponto alto sem finalizar, aí eu fico com 3 alcinhas na agulha, outro ponto alto sem finalizar, e aí eu fico com 4 alcinhas na agulha. E aí eu busco tudo junto, e aí tá o ponto bolha. E após fazer o ponto bolha, eu vou fazer 3 correntinhas de separação. E no próximo espaço, que eu vou trabalhar sempre nesses espaços, no próximo espaço eu vou fazer de novo um outro ponto bolha, ou seja, 4 pontos altos sem finalizar. Ó, aqui eu já tenho 2, 3, 4. Agora eu finalizo os 4 de uma vez. E aí eu faço 3 correntinhas de separação. E aí, aqui de novo, no outro espaço, eu faço os 4 pontos altos sem finalizar. Finalizo eles de uma vez e faço as 3 correntinhas de separação. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Então, eu vou ter também 16 pontos bolha. E aí eu volto para finalizar a carreira aqui com vocês. Pronto, aqui eu já estou no último espaço. E aí eu vou fazer os 4 pontos altos sem finalizar. E na carreira seguinte, eu já vou começar a esquadrar esse círculo, tá? E eu vou precisar trabalhar com quinas para poder fazer o quadrado. E esse espaço aqui, nós vamos trabalhar nesses espaços, ok? E esse espaço, esse primeiro espaço aqui, eu já vou fazer a minha primeira quina. E aí o que acontece? Eu vou usar um macetezinho que a gente tem, ao invés de fazer as 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto aqui, um ponto alto assim, ó, deitado. Porque aí o meu ponto ele vai finalizar bem no meio, como se fosse no meio das 3 correntinhas. Quer ver, ó? Eu vou laçar a agulha, venho aqui no topo, né, onde eu finalizei o ponto bolha, ó. Busco aqui, laço, ó, para tirar os 2 pontos e laço para tirar os 2 pontos. E aí eu fiquei no meio do espaço, então aqui eu já posso começar a fazer a primeira quina. E as quinas, elas vão ser feitas com 3 pontos altos duplos, separados por 2 correntinhas. Então, para fazer o meu primeiro ponto alto duplo, eu vou entrar aqui de novo no meio, vou fazer um ponto baixo e vou subir mais 3 correntinhas. E aqui está o meu primeiro ponto alto duplo. E eu vou fazer mais 2. Eu laço a agulha 2 vezes, introduzo aqui no espaço, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Laço a agulha 2 vezes, introduzo a agulha aqui, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Então, aqui
tá o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos duplo. E quando eu fechar a carreira, aí sim eu faço os outros 3 para terminar essa quina aqui. Então, aqui eu faço apenas a metade da quina, né? Então, vamos lá. Vamos seguindo. Agora, eu vou fazer em 3 espaços um bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu vou nesse espaço aqui, faço um ponto alto e um ponto alto. De novo, no seguinte, eu vou fazer 1, 2, 3. Outro bloquinho. Aqui no próximo, 1, 2, 3. E agora aqui eu já vou para a próxima quina. Então, eu faço o ponto alto duplo, né? Dou 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. De novo. De novo. E aí eu completo os 3 pontos altos duplos. Aí eu venho, faço 2 correntinhas e vou fazer de novo mais 3 pontos altos duplos no mesmo espaço, tá? No mesmo espaço aqui. E aí eu formei aqui a outra quina. Agora, de novo, eu faço os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vou fazer aqui um bloquinho, aqui nesse espaço. No outro espaço também faço mais 3 bloquinhos. 3 bloquinhos não, 3 pontos altos formando o bloquinho. E a linha tá agarrando aqui. E aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. Aí agora eu já cheguei na próxima quina, tá? Que agora na quina, de novo uma sequência, né? De 3 pontos altos duplo, separados por 2 correntinhas, mais 3 pontos altos duplo, né? Duas correntinhas e os 3 pontos altos duplo. E assim eu vou fazendo essa carreira onde eu vou esquadrar o meu trabalho. Aqui agarrou. Então, aqui eu já tenho a outra quina formada, tá? Então, aqui eu vou fazer nos 3 próximos espaços, eu vou fazer o bloquinho com 3 pontos altos em cada um deles. Aí, aqui eu já tenho outra quina. Aqui eu vou fazer, nesses 3 próximos, eu faço os bloquinhos e aí eu já chego para finalizar essa quina aqui que a gente começou, tá? Então, eu vou fazer essa volta aqui e aqui nesse final eu volto para mostrar para vocês. Pronto, cheguei aqui na quina. Aí eu vou fazer os pontos altos duplos, 3 pontos altos duplo. Opa. E aí seriam 2 correntinhas de separação. E aí eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Só que quando a gente tem 3 correntinhas, equivale a um ponto alto duplo.
Quando a gente tem duas correntinhas, equivale a um meio ponto alto. Então, aqui eu vou fazer o meio ponto alto. Eu vou entrar aqui, ó. Aqui eu fiz um ponto baixo e mais 3 correntinhas, né? Então, eu vou entrar aqui nessa terceira correntinha, vou buscar aqui o fio e vou finalizar eles 3 juntos aqui. Então, foi como se eu tivesse feito duas correntinhas. Então, eu fiz um meio ponto alto aqui, tá? Agora, aqui na próxima carreira, nas quinas, nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, eu vou fazer só a parte final, que seria os 2 pontos altos. Então, vou entrar aqui de novo no espaço, fazer o ponto baixo, mais 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e aqui o outro ponto alto, então eu fiz metade da quina, certo? Agora, em cada ponto de base desse aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, um ponto alto. Aqui, ó, no segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E vou fazendo aqui um ponto alto em cada ponto de base, até chegar na outra quina. Pronto, eu cheguei aqui no último ponto de base antes da quina, ó. E aqui eu tenho a quina. E aí nessa quina eu vou fazer então 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui nós vamos seguindo fazendo um ponto alto em cada ponto de base, até chegar na outra quina, certo? Então, aqui eu vou completando aqui, e aí quando chegar aqui no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês. E aqui mais uma carreira finalizando, né? Terminei aqui, ó, o meu último ponto alto, em cima aqui, né? Do ponto alto de base. E aqui, de novo, eu nessa quina aqui, eu vou começar fazendo os 2 pontos altos. Seria a parte da quina que tá faltando, certo? Porque eu já fiz 2 pontos altos aqui. E aqui, então, eu tenho essa separação aqui, que seriam 2 correntinhas, e eu faço o meio ponto alto no lugar delas, para poder já iniciar a próxima carreira. Então, aqui, ó, eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Então, é nessa correntinha aqui que eu introduzo para fazer um meio ponto alto. Ó, introduzi aqui, puxo tudo junto, laço tudo junto, é o meio ponto alto. Então, eu já tô dentro daqui do espaço da quina. Então, aí eu vou começar de novo fazendo aqui um ponto baixo, 2 correntinhas equivalendo ao meu primeiro ponto alto e mais um ponto alto que seria a metade da quina, certo? A metade da quina pronta, que a quina aqui também nessa carreira vai ser 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora aqui eu não vou trabalhar como eu trabalhei aqui na carreira anterior, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto aqui, tá? Nesse primeiro ponto eu introduzo aqui a agulha, faço um ponto alto, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou pular o próximo ponto alto de base e vou no próximo fazer um ponto alto. Fazer de novo uma correntinha, pular um ponto de base e no próximo ponto fazer um ponto alto.
E aí eu vou seguindo assim, ó, fazendo uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo ponto. Uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo ponto. Correntinha, pulo um ponto alto no próximo ponto. E assim eu vou fazendo até terminar, até chegar na outra quina ali. Aqui, ó, uma correntinha, e aí aqui no último ponto alto de base é onde eu vou fazer o último ponto alto aqui da carreira. E aí agora eu já tenho a quina. Então, na quina, eu faço os 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E aí agora, nessa parte aqui, eu faço da mesma forma. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha, pulo ponto, faço um ponto alto no próximo, e assim eu vou seguindo da mesma forma até chegar na próxima quina. Aí na próxima quina vai ser de novo 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, e vou fazendo para chegar até aqui. Quando eu chegar até aqui, eu completo essa quina e aí eu volto para mostrar para vocês. Pronto, cheguei aqui no final. Vou fazer aqui o último ponto alto e chego aqui na quina, vou fazer os 2 pontos altos e mais as 2 correntinhas, que não vão ser 2 correntinhas, porque eu vou fazer de novo o meio ponto alto para poder começar a carreira, né? Começar a próxima carreira aqui nessa quina aqui, certo? E agora nós vamos para a última carreira. E nessa última carreira vai ser bem simples. Eu vou fazer aqui da mesma forma o ponto baixo com 2 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. E aí nas quinas eu vou fazer também os 2 pontos altos com as 2 correntinhas de separação. E aqui eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Então, nessas correntinhas aqui, eu também faço o ponto alto. Então, vou fazer assim, ó. Faço aqui nesse primeiro aqui, faço o ponto alto, ó. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Ó, aqui onde eu tenho a correntinha, eu introduzo aqui e faço. Aqui onde eu tenho o ponto, eu faço o ponto alto. Aqui onde eu tenho a correntinha, eu faço, e aqui no ponto, na alcinha do ponto, eu faço o ponto alto. Então, eu vou seguindo assim, dessa forma. Nas quinas, eu faço a sequência de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, e nas laterais, eu vou trabalhando um ponto alto em cada ponto de base aqui, certo? E aí, no final, eu volto aqui para mostrar para vocês o nosso square finalizado. Aqui eu já estou no finalzinho, vou fazer aqui o último ponto alto, né, nos pontos de base. E aí eu já cheguei aqui na quina, e aí eu vou completar a quina com 2 pontos altos. E aí aqui, como é a última carreira, eu já posso fazer as 2 correntinhas
para poder finalizar. E aí, o que eu faço? Eu faço as 2 correntinhas, eu corto o fio, puxo aqui o fio, tá? Cuidado para não apertar, para poder essa correntinha não ficar apertada, que a gente vai voltar nela para poder finalizar o ponto. Então, eu venho aqui, coloco o fio na agulha de tapeçaria, vou aqui da mesma forma que eu arrematei o anel mágico, né? Eu tenho aqui o primeiro ponto formado, mas eu vou no segundo ponto, né? Pego nas 2 alcinhas desse ponto, introduzo a agulha aqui de trás para frente, e aí aqui, ó, eu tenho a correntinha. Eu introduzo a agulha na correntinha e venho aqui nessa última correntinha aqui, que forma esse ponto alto aqui, ó. Eu venho, pego a alcinha de trás dela e aí eu finalizo aqui o ponto para ficar com o acabamento agora aqui certinho, ó. Vendo? E aqui agora é só eu vir arrematando, sem puxar muito, né? Para poder não deformar o ponto lá em cima, eu vou passando a agulha aqui, vou passando aqui o fio, né? Pelos pontos, pegando sempre na parte de trás, para não aparecer. Se quiser abrir o barbante e dar um nó também, fica mais seguro, né? Aí é só abrir as pontinhas aqui do barbante, né? E dar o nozinho para poder ficar mais firme, né? Aí eu introduzo em algum espaço aqui, passo apenas os 2 fios. E aí eu dou os nozinhos aqui. Aí pode colocar esses nozinhos, né? Pode arrematar esses fios, colocar mais para dentro, né? Ou cortar. E aqui eu tenho os outros fios também para arrematar. O anel mágico aqui, ó. Esse aqui foi onde eu iniciei a carreira, né? Aqui, ó, eu já posso ajustar ele para ele ficar mais bonitinho, ó. Dou uma ajustada, arremato esse fio e arremato esse aqui. E tá pronto, gente, o nosso square. A intenção desse square, gente, é mostrar para vocês que a gente pode fazer um square assim, nesse tamanho, que aqui eu fiz com barbante 4, né? Então, ele tá aqui com 18 centímetros. É um square grande, tá? Então, 18 por 18. E aqui, se fizer com o barbante número 6, ele fica maior ainda. Se fizer com um fio de espessura menor, aí ele já fica menorzinho. Então, qual a inspiração para esse square aqui, né? Para esse quadradinho? Quem quiser trabalhar com fio fino e fazer uma junção deles para um casaco, uma blusa, né? Um fio gostoso para trabalhar, para vestuário, né? Para roupa, fica lindo, gente. Esse square aqui fica muito bonito. Trabalhando com barbante, qual a sugestão? Almofada. Então, se eu juntar 4 square desses aqui e fizer a união, dá uma capa de almofada também lindíssima, tá? Se fizer com barbante 6, melhor ainda, que aí dá uma almofada maior, né? Outra sugestão, peseira de cama, né? A gente unindo vários squares e montar uma peseira, que é tipo uma passadeira, né? Enfim, aí agora a criatividade é com vocês. Eu achei esse square lindo, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula eu vou tentar trazer um square mais colorido. Aqui também, quem quiser variar e fazer com várias cores e fazer ele colorido também, né? Fica bonito, é uma proposta bonita também, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.